Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre autoprodução, tema super importante, super quente, só que mais ainda porque é autoprodução depois da Lei 15.269, que é a conversão da medida provisória 1304 e com a pessoa que é a maior referência em autoprodução do país, que é aí o nosso queridíssimo professor, advogado doutor Rafael Gomes, sócio da prática de energia do Lefosse Advogados. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, sobre autoprodução, a Rede tem uma seleção, vários conteúdos exclusivos, nós temos artigos, temos aulas, temos cursos, temos tudo lá dentro da nossa plataforma e o link para acessar todos esses conteúdos a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E antes de passar a palavra para o Rafa se apresentar, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Rafa, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Perfeito, Fabiola. Primeiramente, agradecer a você, a todo o time da Rede. Sempre um prazer aqui estar na programação de vocês. Não só gosto de participar, mas também de assistir. É obrigatório aqui para todo o time acompanhar a programação da Rede. Bom, falando um pouquinho aqui sobre minha experiência, eu estou há 26 anos no setor elétrico, já faz um bom tempo. Nesse período aqui, já passei por iniciativa privada, já passei por muitos anos de CCE, e aqui na parte do escritório tive a oportunidade de estruturar 4,7 gigas de autoprodução, inclusive o primeiro projeto de autoprodução por equiparação do país em 2016 para 2017, e eu acho que essa experiência prática aqui que vai ser legal a gente trocar um pouco de informação, um pouco de figurinha, porque agora com uma lei nova muita coisa mudou, muita coisa também não mudou, mas o mercado tem também muitos boatos e muitas ansiedades. Eu acho que é legal a gente bater esse papo aqui para poder esquentar os motores para o nosso curso, que vai ser logo logo. Ah, muito bom, Rafa. Já está falando aí do nosso curso aí. Então, para quem tiver dúvidas ainda, depois do podcast, vai ter uma oportunidade, que é um curso express no dia 24 e dia 26 de fevereiro, que nós vamos focar só em autoprodução voltada para as inovações da lei 15.269. A gente tem mania de falar da MP, né? Mas é horas de falar MP 1304, mas na verdade é a lei já 15.269. Rafa, então assim, sendo bem objetivo, se você puder contar pra gente o que que essa lei trouxe de alterações importantes no modelo de autoprodução. Foi só para equiparação? Foi para todos os modelos? Conta um pouco pra gente esse contexto que a lei traz. Legal, Fabiola. A lei, resumindo muito o que aconteceu, que teve um amplo processo legislativo, antes com a MP 1300, depois com a 1304, mas dando spoiler aqui, basicamente teve uma mudança muito grande na autoprodução por equiparação. Então, aquela autoprodução que é feita por meio de uma, de uma sociedade, ou seja, de uma estrutura societária, ela teve duas alterações principais, ou seja, antes, enquanto o gerador e o consumidor poderiam fazer uma parceria na qual o equity não era relevante, o que era relevante realmente era o equilíbrio entre obrigações e deveres das partes, agora a lei traz um comprometimento mínimo financeiro, que é 30% do capital social, que muda bastante a forma como os agentes hoje, como os consumidores vêm negociando esse tipo de projeto. E uma outra questão que ela é essencial, porque ela não é negociável, que é o limite de demanda contratada. Então, hoje, o consumidor com demanda contratada menor do que 30 megas, ele não pode ter acesso à autoprodução por equiparação. E aí, antes que alguém se assuste, fala, poxa, então não, se eu tenho 29 megas, eu não posso fazer autoprodução? Sim, tem outras estruturas que você pode utilizar, mas essa foi uma mudança muito importante para a autoprodução por equiparação. Para ter uma ideia, antes o limite era de 3 megas, então a gente aumentou em 10 vezes o limite mínimo de demanda contratada. Então, acho que essas são as duas principais alterações que a gente teve.
Legal, acho que é até bom comentar que a gente tem um curso que a gente fez aqui com o Rafa ano passado, que a gente explica justamente como que são esses contratos por trás dessas estruturas, tanto de equiparação quanto do consórcio com arrendamento. Então assim, para quem quiser entender como que é por trás disso tudo, né, a gente também tem esse curso aí para explicar como estrutura. Então, ninguém fica a pé aqui na Rede Energia, todo mundo tem todas as suas dúvidas resolvidas aqui com os nossos materiais. Rafa, você falou sobre essas mudanças principais, que tem, né, os dois 30, né? 30% e o 30 mega. A pergunta que fica, isso foi uma chave que girou e automaticamente no dia seguinte da lei já estava valendo? Tem uma regra de transição, tem um limbo? Como que funciona esse processo aí da regra nova funcionar? Isso é muito legal, Fabiola. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante do legislador, que a gente não tinha nas primeiras minutas de MP, primeira minuta de lei de conversão, que foi uma regra de transição clara. Ou seja, temos 3 meses para poder utilizar ainda o regime anterior. Então, eu estou pensando em fazer uma autoprodução, já estava negociando uma autoprodução por equiparação com o gerador. Eu não estava me programando para colocar equity nenhum, e eu tenho menos do que 30 megas. Nossa, agora eu tenho que mudar meu projeto totalmente? Não. Eu tenho 3 meses para poder juntar certos documentos lá na CCE para poder utilizar o regime jurídico anterior. Então, você tem requisitos em relação a documentos, a forma de fazer esses documentos, depois, para fazer o fechamento da operação, tudo isso depois pode explicar com mais profundidade, mas sim, existe uma regra de transição clara, são 3 meses. Esses 3 meses terminam no finalzinho de fevereiro, então esse prazo aqui está correndo e está correndo com uma velocidade bem grande aqui, ainda mais nessa época de início de ano, pessoal de férias, teve clientes nossos que deixaram de tirar férias por conta desse prazo aqui para poder conseguir usufruir desses benefícios com a regra anterior antes da 15.269. Então, os 3 meses é bem no nosso curso, hein? Na semana do nosso curso, inclusive. É isso, né? vinte e Exatamente, cinco de exato. fevereiro, vai ser, o nosso curso é 24 a 26, então, salvo engano ali, se não houver alguma diferença de data ali, é nessa semana de fevereiro. Então, todo mundo ligado aí, porque a gente vai resolver todas as dúvidas em relação a isso. Rafa, você comentou sobre que o modelo de equiparação é o mais atingido, vamos dizer assim, né? O que de fato foi atingido. E existia também uma questão que o modelo de equiparação ele não existia assim um arcabouço legal, né? Um marco bem definido, único, vamos dizer assim, consistido num instrumento legal único. A lei ela veio resolver isso, ela realmente trouxe todas essas questões dentro desse mesmo dispositivo ou continuam ainda coisas espalhadas? Hoje em dia, se eu pego a Lei 15.269, eu consigo entender tudo de autoprodução, ou ainda preciso ler um pouco para cá, um pouco para lá? E se também a questão da autoprodução por consórcio e arrendamento, se também é afetado, ou a gente pode dizer que não, continua vida normal para esse outro tipo de estrutura? Perfeito, Fabi. Bom, em relação à produção por equiparação, eu não diria que a gente chegou no modelo ideal de ter um diploma que eu vou olhar ali, 2, 3, 4 artigos e ter todas as respostas. Só que a gente saiu, vamos dizer, de uma estaca quase zero para uma estaca 6, 7, ou seja, passamos na prova. O que que eu quero dizer com isso? Antes, para você fazer um projeto de equiparação, você tinha que ler um artigo da Lei 11.488 de 2007. Aí você tinha que saber que existe o artigo 2º do Decreto 6.210 de 2008 e abrir o caderno de regras da CCE e sair mergulhando nas regras algébricas para poder conseguir fazer esse projeto. Hoje, basicamente, você tem um artigo muito mais completo na 15.269, que explica para você o que já estava na lei 11.488, traz a questão da demanda que estava no decreto, ainda traz conceitos em relação à conceituação do autoprodutor que estava no decreto 2003, lá de 96. Então, assim, pegou uma sopa de normas, trouxe para esse artigo. Agora, o detalhamento da autoprodução não tem como, você ainda tem que ir para as regras e procedimentos de comercialização. Talvez venha alguma resolução da ANEEL, a ANEEL aproveite para regular o tema e você tenha uma concatenação maior, mas acho que com tanta coisa para acontecer, abertura de mercado, curtailment, talvez isso fique para depois. Mas eu diria que a gente deu um passo grande do 1 para o 7, passamos na prova, ainda não é
um diploma completo, mas está bem avançado. E indo para o seu segundo ponto da questão da autoprodução por consórcio com arrendamento. Essa lei, da forma como ela está hoje, ela não altera a autoprodução por consórcio. Por que é como está hoje? Porque simplesmente muita gente acha que a novela acabou. Foi uma novela grande das MPs, só que ela não acabou, falta um último capítulo. Por quê? Porque o Congresso ainda pode derrubar vetos colocados pelo presidente na hora da publicação da lei. E esse prazo para o Congresso derrubar os vetos é dia 3 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, a pauta do Congresso ela é obstada e o Congresso tem que se debruçar e dizer se vai derrubar ou não os vetos. E tem um artigo ali que muda muita coisa em todas as autoproduções, que é em relação à utilização de usinas novas e antigas. Então, esse foi um veto, inclusive, positivo. Eu espero que o Congresso, se for derrubar algum veto, que não derrube esse veto. Esse veto foi um veto importante para o setor, porém, a gente não sabe como é que vai ser a volta do recesso legislativo, como é que vão ser essas discussões. Então, cena dos próximos capítulos, até o dia 4 de fevereiro, a gente vai saber como é que aconteceu, já vai poder comentar isso lá no nosso curso. O Rafa, esse é o tal do Novos Arranjos? Exatamente, os novos arranjos que fazem meu cabelo cair, se eu tivesse, né? Porque é um conceito indeterminado, não jurídico, cria uma situação anticoncorrencial e tem uma condicionalidade altamente questionável, que basicamente ela traz um desincentivo não só para a autoprodução, mas ela traz uma reserva de mercado, e reserva de mercado é anticoncorrencial, é quase como se trouxesse um privilégio para as usinas sem ter uma fundamentação econômica, jurídica ou de interesse público por trás. Então, esse artigo Novos Arranjos foi vetado, muito bem vetado, e a gente espera que não haja uma mudança em relação a esse veto na oportunidade que o Congresso vai ter de analisar. Legal, vamos ficar de olho então aí, início de fevereiro, como que vai ficar esse tema. O Rafa, agora sim, a gente falou sobre as novas regras, falamos sobre uma regra de transição, né? Um período de transição, melhor dizendo, não é uma regra, é um período. E eu acho que o que a maior parte, né, dos investidores pensa é, beleza. Depois que tudo isso passar, né? Passaram os 3 meses, está tudo já na regra nova, tudo funcionando. A autoprodução continua sendo algo interessante, atrativo, um modelo de negócio que viabiliza a expansão? Fabi, eu acho que a autoprodução cada dia mais fica essencial, tendo em vista que, independentemente do preço da energia, que a gente sabe que só sobe, os encargos é quase uma certeza absoluta que eles vão continuar subindo e onerando a indústria e o comércio no Brasil. Então, até falando para você do que a gente tem visto, nossos clientes autoprodutores ou consumidores que querem ser autoprodutores, alguns só se atentaram, estão começando a olhar esse mercado agora. E eles veem a autoprodução como quase que a única via possível de se implementar hoje um negócio no Brasil, tendo em vista tudo que a gente tem, os juros altos, capital muito difícil de você fazer um projeto de financiamento privado hoje no país. Então, a autoprodução ela passa a ser essencial. A gente tem que imaginar que se os encargos hoje já são pesados para a indústria e para o comércio, com os leilões de reserva de capacidade, com todas as questões que a gente, inclusive da medida provisória 1300, com a tarifa social, mais 60 milhões de pessoas que não vão pagar a conta de energia, e essa conta vai ter que ser paga por alguém. E tudo isso acaba entrando numa conta muito pesada, que, obviamente, a autoprodução ajuda a minimizar o impacto da indústria para a cadeia produtiva. Então, não só essa é uma percepção nossa, mas nossos clientes que estão entrando agora e já sabem que não vão talvez conseguir utilizar essa janela regulatória, já estão se programando, já preparando RFPs para o futuro para poder continuar com a autoprodução. E ele inclui aqui, inclusive, uma cadeia muito importante, que são os data centers. Data centers estão chegando no Brasil, eles estão chegando e estão, inclusive, olhando a autoprodução como um dos únicos caminhos viáveis. Não, até por conta da lei do Redata, da MP do Redata, que estabeleceu também que uma forma de você ter o benefício fiscal é entrando com a autoprodução. Então, acho que tudo se comunica, a produção vai continuar aí durante algum bom tempo, alguns anos, pelo menos, sendo não só atrativa, como quase que essencial para alguns negócios. Legal, então vida longa autoprodução. O Rafa, diz uma coisa, como é que você está pensando em estruturar o curso, nesse nosso curso do 24 e 26 de fevereiro, que vai ser bem voltado mesmo, o nome do curso vai ser Autoprodução pós-Lei 15.269. O que que você pensou? O que que você pode dar algum spoiler aí? Eu sei que ainda está cedo, né? Falta mais de um mês aí, mas se você puder contar um pouquinho o que que você já está bolando aí, acha que não pode faltar na ementa do curso.
Fabi, eu acho que tem três questões que num curso de autoprodução não podem faltar. Não adianta a gente querer falar de mudança sem a gente entrar nos modelos, na parte contratual e na estrutura de negócio. Ou seja, olhar qual é o equilíbrio de deveres e obrigações e como é que é o equilíbrio dessas estruturas do ponto de vista de business. Por que que é atrativo para o gerador, por que que é atrativo para o consumidor e como é que eles botam isso de pé? É por meio de um contrato, de 7 contratos, é por meio de uma parceria, de uma sociedade, de um consórcio. Então, a ideia é você colocar essas estruturas de pé para que você nivele toda a turma. Por isso que a gente está pensando aqui que vai ser uma turma, como nos outros cursos, foi bem diversificada, tanto pessoas que trabalham muito tempo com autoprodução, tanto pessoas que estão entrando agora nesse modelo, querem fazer agora uma autoprodução e querem alguma informação rápida e objetiva. Um segundo pilar, falar sobre o que alterou nessas regras, ou seja, estabelecendo bem essas regras, o que foi alterado. E, obviamente, eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de fazer em qualquer curso de autoprodução e no modelo de vocês funciona super bem e foi um sucesso, que é falar de prática. Ou seja, são 4.720 megas que eu já tive a oportunidade de estruturar. São 99 projetos, e isso aqui está me irritando muito, porque a gente está para publicar o 100º projeto, mas a gente está ainda, viramos o ano com 99. Mas são 99 projetos, onde nós tivemos já casos de extremo sucesso, mesmo nos casos de extremo sucesso, alguma questão que alguma das partes já achava que podia ter sido melhor, projetos também que não foram para frente, porque as partes não alocaram os riscos de uma maneira adequada. Então, tem aprendizado, tem questões de sucesso. Isso tudo, durante o curso, eu gosto também de compartilhar, trazer o que tem funcionado, o que não tem funcionado. Tem consumidor que procura um gerador e fala, consegui a melhor proposta do mundo. O preço é maior, o ressarcimento é maior, é ressarcimento de curtailment. Aquela questão, olha, é tão bom que eu vou te avisar que isso não vai dar certo, porque a conta não fecha. Então, tem a boa notícia também, porque tem muita gente entrando no mercado e oferecendo qualquer coisa sem entender os riscos daquilo que está oferecendo. Então, é isso, é entender os modelos, ver o que mudou e compartilhar também, eu acho que é a parte prática do que a gente tem visto no mercado. Imperdível, Rafa. Obrigada demais por você confiar aí na Rede Energia de ser o veículo para explicar para o mercado aí todas essas mudanças, essas estruturas extremamente complexas que envolvem aí questões jurídicas, regulatórias, financeiras. Então, eu diria que realmente as estruturas de autoprodução são assim o estado da arte da complexidade de contratos no nosso mercado, né? Então, ter vocês aí ensinando a gente, deixando aí os nossos alunos entendendo cada ponto, né? Cada ponta e cada ponto dessas estruturas sem nenhuma questão solta, né? Todo mundo podendo resolver as suas dúvidas. Obrigada demais. O nosso bate-papo hoje era curtinho mesmo, para a gente não dar muito spoiler, só dizer aí os principais pontos. Queria te agradecer, deixar sempre as portas da escola abertas. E se você puder deixar algum recadinho final aqui para os nossos ouvintes? E é só agradecer para você, Fabi, a todo o time da Rede, e dizer para os ouvintes, para os alunos da Rede, que vai ser um prazer encontrar vocês no nosso curso de autoprodução, e espero encontrá-los lá e que seja muito participativo, porque é uma coisa que é sempre muito diferencial dos cursos da Rede, é o quanto vocês estimulam a participação nas aulas, o quanto vocês já estimulam no dia a dia isso. Então, é uma aula que começa, ela é dinâmica, tem pergunta, tem discussão, tem debate. Então, assim, eu estou bastante ansioso para fazer mais esse curso com vocês. Obrigado. Muito bom, eu estarei lá com você também. Muito obrigada. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros dos nossos podcasts aqui. E para deixar as sócias da Rede Energia feliz, deixa aí seu joinha, 5 estrelas, né? Para a gente conseguir fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente aqui do mercado de energia. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!